hoje estamos com uma participação super especial com o Dieguinho Cavalcante, falando tudo de humor, de como entrou no stand-up. E humor, movimento, alegria, tem tudo a ver para fazer você sair dessa dimensão negativa, para você dar um up na sua vida. Diego, o que tu acha que torna o nosso humor, né, o humor cearense, tão especial, tão diferente em relação aos outros estados? Cara, sem sombra de dúvida, ser cearense, é o nosso jeito de falar, é o jeito espontâneo que a gente tem, sabe? Os dialetos, cara. Isso é muito interessante. Eu falo isso porque eu já morei em Santa Catarina e eu descobri isso depois que eu fui morar lá. Porque quando você tá aqui perto de quem fala igual você, perto de quem se comunica como você não consegue perceber, não tem aquela nitidez. Mas depois que eu fui pra Santa Catarina, cara, a galera, que massa o teu jeito de falar, fala mais. A galera queria que eu ficasse falando só porque achava interessante e engraçado. Então, essa questão do espontâneo, da forma de falar, a galera gosta muito disso. Eu acho que isso torna mais especial o nosso humor cearense. Então você chegou aí para fora e lá percebeu que, opa, o nosso dialeto, a nossa forma de falar Exatamente. já é uma forma engraçada, então Exatamente. isso é um diferencial. Bacana. Diego, você agora na nossa primeira pergunta contou um pouco da tua história, né? Sim. Fala um pouco de como tu se interessou pela comédia. Como é que a comédia começou a entrar na vida do Diego? Pronto, e aí legal que uma coisa vai ligar a outra. Como foi que aconteceu? Exatamente isso. Em 2016 eu fui para Santa Catarina e lá, assim, eu sempre fui bem humorado no colégio, entre os amigos, roda de amigos. E aí quando a gente chegou lá em Santa Catarina, as pessoas já achavam graça, né? Só da forma da gente falar, dos dialetos e tal. E aí foi isso que foi me despertando um pouco essa questão do humor. Aí eu, cara, que massa, as pessoas gostam. Só em eu falar, as pessoas já estão achando graça. E se eu começasse a entender mais sobre humor, entender mais sobre como funciona isso, para eu ter pelo menos um pouco de técnica para poder aplicar isso e de repente conseguir fazer as pessoas rirem com mais facilidade, né? Bacana. Diego, isso, né, quando você foi, né, para Santa Catarina, passou quanto tempo em Santa Catarina, Diego? Pouco tempo, cara. O frio e a saudade não deixou a gente passar muito tempo. Acho que foram uns 6 meses, eu acho. Bacana. E qual é o ponto que você fala que foi o start nessa situação do stand-up? Né? Porque Certo. fazer humor Sim. é uma situação X, Sim, não é? sim. Para a galera do Up entender. E o stand-up já é outra vertente, não é isso? Então, como foi o início de tudo, o start no stand-up, que é hoje, né? Ele vai falar mais depois, no segundo bloco, né? Como é o stand-up dele. Mas como foi o start referente ao stand-up propriamente dito? Sim, Aí a questão do start para o stand-up, porque o stand-up é o cara chegar de cara limpa, que é aquele humor que você você só tem a roupa e o microfone. E você chega e conta alguma história que faz com que as pessoas riem. Fazer as pessoas rirem. E aí, cara, o start foi quando eu voltei para cá, eu comecei a fazer um canal, né? Eu fiz um canal no YouTube de humor. Na realidade, eu ainda estava em Santa Catarina. Eu fiz esse canal de humor e aí... Então quando você percebeu, desculpa, Diego, que você relatou agora na nossa entrevista, essa diferença que você fala, o pessoal lá relatando, então Isso. lá mesmo você já iniciou essa situação. Lá eu comecei com um canal no YouTube e eu falava histórias da Bíblia de uma forma bem, como é que eu posso dizer, cearenseis, entendeu? Exatamente porque aquele povo gostava de ouvir eu falar dessa forma. Então eu comecei a fazer esse canal, eu fiz esse canal, comecei a fazer os vídeos, e eu fazia toda semana eu fazia um vídeo. E aí eu comecei a seguir o Whindersson Nunes, né? Comecei a ver o Whindersson Nunes, os trabalhos do Whindersson Nunes, e comecei a me interessar, porque ele não fazia só humor, porque ele tinha um canal dele que fazia humor, que fazia paródias e tudo mais, mas ele começou a ir para os palcos. E aí, através de ver os vídeos dele no palco, né? Eu comecei a entender que eu poderia dar um próximo passo, entendeu? E aí foi assim que começou a despertar e eu comecei a assistir muitos vídeos de humoristas, né? Já fazendo stand-up, não só de humor tradicional, mas fazendo stand-up. E aí eu comecei a ver e comecei a me interessar por isso. Bacana.
E teus primeiros stand-ups foi a nível de YouTube, você apresentando no YouTube, ou quando resolveu fazer o primeiro stand-up já foi de cara limpa, ao vivo mesmo para o público? Conta um pouco essa experiência do primeiro, né? Do primeiro stand-up, como foi a expectativa, como é que foi tudo isso? É interessante. O primeiro stand-up eu fiz já foi no palco. E assim, o cara totalmente inexperiente, não tinha nada de técnica, nada. Tipo assim, eu criei coragem, fiz um texto de, acho que tinha umas meia hora de texto ali, e aí eu pensei, cara, eu vou fazer isso num palco. Só que para eu fazer e me apresentar para as pessoas que ainda não tinham me visto, o que foi que eu fiz? Fiz de graça. Né? Eu fiz um evento no Simpla de graça, e aí eu fui e fiz, e por incrível que pareça, deu 70 pessoas nesse dia. Acredita? 70 pessoas. E eu fiquei, caramba, que coisa massa, que interessante. As pessoas riram, as pessoas vieram falar comigo no final. Legal. Cara, que massa, Dá um continua feedback. fazendo isso. Esse feedback foi que me fez não desistir. Porque Bacana. para você fazer a primeira vez, você fica, o que é que eu tô fazendo da minha vida, meu Deus? Eu tava quietinho na minha, agora eu vou passar por uma vergonha em público, entendeu? Mas depois que o cara sobe ali no palco, parece que muda tudo. Depois dos 5 minutos, o cara continua nervoso quando entra, mas depois dos 5 minutos o cara vai relaxando um pouco. Barriga, da barriga do atleta, né? Isso, vai dando uma diminuída. E depois aí o cara vai sendo espontâneo, né? E aí vai dando tudo certo, vai fluindo, né? vai fluindo, exatamente. Bacana. Diego, você falou de que uma das tuas referências, né, logo no início da tua vinda para o stand-up, é o Whindersson Nunes, né? Sim. E essa próxima pergunta tem muito a ver, né, com essa correlação, né? Sim. Hoje, para quem não sabe, o Diego faz um humor cristão, né? Essa é a nomenclatura, né, Diego? Isso. Humor cristão, né? E sabemos que no Ceará, né, eu vou usar, acho que por humor, né, não existe a palavra pesado, mas eu vou usar essa palavra para vocês entenderem, né, vocês aí do UP. Hoje no Ceará nós temos um humor mais livre, um humor com palavras mais pesadas, e o Diego vem, né, com esse humor mais leve, né, mais para a família. Diego, como você vê hoje, né, nós estávamos conversando aqui no backstage, né, antes de começar o programa, e falamos muito, né, sobre essa vinda, né, do humor cristão. Como é que você vê esse cenário hoje? Como é que ele está? Essa diferença? Como é que é a aceitação de um público que vem, né, de um humor, né, como eu estou usando essa palavra pesado, mas não sei se humor, né, a gente utiliza essa palavra pesado. É um humor, eu vou falar um humor mais livre para um humor mais leve, mais cristão. Isso. Cara, é interessante. A gente estava até falando sobre isso porque o público cristão tinha deixado um pouco de ir para teatros, tinha deixado de ir para eventos assim, por conta daquilo que ele acredita, né? Claro. Cada um acredita no seu, e aí acaba que afasta mais as pessoas do público cristão, da galera do gospel, vamos dizer assim, de ir para alguns eventos por causa desse humor muito livre, muito solto, né? Para levar crianças e tal. E aí, cara, o humor cristão, ele tem isso, né? É para toda a família. Lógico que os outros também são para todas as famílias. Não estou dizendo que todo humor é para a família, Claro. né? Todo humor é para a família. Mas quando você acha que isso está atingindo um pouco aquilo que você acredita, você deixa de fazer. Então, olhando para essa situação, a gente começou, e se a gente fizesse um humor que essa galera se sentisse mais à vontade de levar seu filho, de levar um amigo que é da igreja, entendeu? Para dar um rolê, para se divertir junto. Embora você não seja da igreja, mas você também não goste muito de palavrões e tal, foi criado por numa família que te educou para não falar muito palavrão e tal, ter um negócio mais limpo. Então, cara, o humor cristão, ele não vem de agora. Eu comecei há pouco tempo, mas ele já vem de muito tempo. E isso lá no sul, sudeste, já é bem... prático, deve né? ter, bem prático. Deve ter mais ou menos uns 10, 12 anos que isso por lá já acontece. Então, eu acredito que o humor cristão, ele é para todo mundo, assim como o humor que a gente diz secular, né? A gente pode falar assim, ele é para todo mundo. Mas existem pessoas que se sentem mais à vontade num ambiente com um humor cristão, vamos colocar assim, entendeu? É mais ou menos isso.
E Diego, vindo, né, com esse humor cristão, você já sentiu, né? Hoje o Diego tá rodando já tá fazendo stand-up em locais. E nessas rodagens aí, no dia a dia da tua vida profissional Sim. hoje, você já sentiu um certo desconforto, um certo preconceito com alguma casa, não sei, com algum estabelecimento que traz, né? Também que a gente acabou de citar, né, aquele humor mais livre, e Sim. você veio com a sua proposta e você sentiu algo nesse sentido? Cara, por incrível que pareça, isso é o contrário. É mais dentro da igreja, acredita? Porque as pessoas estão acostumadas na igreja vamos dizer assim, a simplesmente subir um pastor, subir um pregador, o pessoal que canta, que toca. E ali eles estão acostumados mais com aquela vibe de uma coisa séria, né? Porque é para Deus e tal. E aí eu tenho uma certa barreira mais na igreja do que com a galera do secular. Embora eu me sinta melhor no meu ambiente no meio do cristão ali, entendeu? Mas, assim, eu já fiz muitos shows com a galera do humor secular. Inclusive, eu sou muito grato à galera do Stand Up Fortaleza. Os caras me abraçaram de uma forma assim, aprendi muita coisa com eles e muitas oportunidades para você começar a entender o que é subir no palco, o que é ter mais técnica, né? Inclusive eu fiz um curso através dessa galera que me incentivou a fazer um curso com o Moisés Loureiro, que é um espetacular humorista daqui da nossa terra. Então, cara, por incrível que pareça, eu me sinto mais à vontade na igreja, mas eu tenho uma barreira maior do que com a galera do secular, entendeu? Bacana. Porque a galera do secular já vai pra ali, já vai pra se divertir, já sabe que o ambiente é pra aquilo, pra rir, pra achar graça. E a igreja já é um ambiente pra, vamos colocar assim, pra outras coisas, né? Formaliza mais, né, Diego? Exatamente, entendeu? Então só por ter o nome igreja, aí já deixa um negócio mais, o cara vai subir num altar pra contar piada. Dieguinho, conta aí para o nosso público qual é a essência hoje do stand-up. Cara, se a gente for falar do stand-up na teoria, é aquilo que eu falei, o cara fazer humor de cara limpa, só ele com a roupa do corpo e o microfone. Essa é a essência do stand-up, na teoria do stand-up. Agora, levando pro meu lado de humor cristão, a essência sempre vai ser Deus, né? Levando pro meu lado. Perfeito. Pela a questão do que eu carrego. Muitas vezes a gente fala, como assim o que você carrega? Aquilo que eu entendo, aquilo que eu acredito, entendeu? Então, para mim, a essência sempre vai ser Ele, e através dele eu tento levar alegria para as pessoas através do humor, do stand-up, mas a essência do stand-up sim é essa, né? Que é o cara fazer humor de cara limpa, sem ser um personagem, sem ter uma maquiagem, sem ter uma peruca, entendeu? Essa é a essência do Tira stand-up comedy. aquela realidade do circo, né? Que vimos, Isso, dos palhaços, enfim, o humor. exatamente. E até o nosso humor, né? Porque o nosso humor cearense, ele é bem conhecido e excelente, mas ele começou com esse humor mais caracterizado, né? O cara se veste, bota uma peruca, ou O então palhaço é em um, si, é né? um bêbado, é um personagem, né? Isso. É o mais conhecido como humor de personagem. Legal. Dieguinho, e essa questão, né? Hoje você vem, né? A gente está batendo muito nessa tecla porque é a sua vertente, é o humor cristão. Sim. E é uma pergunta que, o que é hoje, quais assuntos, né? Quais textos fazem mais as pessoas rirem, né? E Sim. se formos, né, entrar no humor no geral, em situações, né? Agora é bacana, né? Você contar um pouco o que mais faz, né, a galera rir no seu show de stand-up, né, stand-up do humor cristão, né? Cara, eu até falei lá no começo, né, que são as histórias de vida, né? E o que aconteceu comigo no passado, eu ficava me perguntando por quê e agora hoje eu sei, né? Porque tinha um propósito. Então é mais isso, Bacana. as nossas histórias do cotidiano, né? Histórias de pai, de mãe, histórias com irmão, com amigos, que levam a queda. Essas histórias que são até mesmo histórias de... eu estava indo pro colégio, aconteceu alguma coisa, lá no trabalho. Então, são esse tipo de contextos que fazem mais a galera rir
quando eu tô contando as piadas, né? As nossas piadas. E no meu caso, eu dou uma misturada ali com alguns textos da Bíblia que deixa bem engraçado e a galera. Uma coisa que a galera ri muito é porque ela se identifica com aquilo. Então, muita gente já passou por muita coisa igual a outra pessoa já É passou. porque são histórias reais, né? Histórias reais, entendeu? Bacana. Então a gente conta de uma forma mais exagerada e aí fica muito engraçado e as pessoas se identificam com aquilo, então elas vão rir bastante daquilo, porque elas vão dizer, ah, meu Deus do céu, eu passei por isso já, entendeu? Legal, É mais legal. ou menos nessa pegada aí. Bacana. Falando até desse assunto, Dieguinho, eu falando aqui para o nosso público, o Dieguinho, né, agora recente, né, perdeu o pai dele, Sim. né, e algo que você tocou no assunto, né, referente a histórias reais Sim. em toda aquela questão do luto, mas ele trouxe a alegria, né, mesmo Sim. no luto dele, né, ele colocou postagens com o próprio pai dele, Isso. né, vendendo aquela situação engraçada. É. E assim, eu não tinha contado ainda para você, achei assim, formidável, sabe? Assim, algo muito inteligente, Sim. né? Você passando por aquela situação, mas tentando trazer alegria para a Sim. galera. Muito, muito legal mesmo, bacana demais. Foi. O meu pai, ele já era um cara engraçado, sabe? Eu costumo dizer que o meu pai era um humorista, mas não soube seguir a carreira. Porque hoje em dia eu fico lembrando das coisas que ele fazia, e aí eu vejo muitos humoristas mais maduros já, da idade que ele tinha antes de falecer, que são parecidíssimos, os jeitos, os trejeitos, né, que a gente chama, a forma de falar e tal, Isso. e a forma de fazer o povo rir com o que ele fazia em casa. Ele fazia ali para a família, ele fazia ali com os amigos. E o meu pai em si, foi um dos caras que eu posso até dizer isso, foi um dos caras que até me despertou essa questão do humor. Bacana. Porque ele já era bem feliz, ele já era bem divertido por si mesmo, assim, né? Acompanhei o tio Luciano, né? Então é realmente tudo que o Diego está falando. O que você acha, primeiro, dessa crescente, né? Do nosso humor atual e dessa galera que vem, né? Infelizmente, às vezes fazem um humor atacando algumas pessoas, Sim. até, né, pessoas famosas, ou então alguns que falam de transtornos, ou até da própria crença, Sim, né? sim. O que é que você acha de tudo isso? Cara, falando do crescimento, né, do nosso humor. O humor cearense, cara, ele anda em constância, crescimento constante. Uhum. E, cara, é impressionante, porque assim, ó, o nosso humor cearense, eu até falei agora há pouco, ele era mais conhecido como o humor de personagem, né? Aquele cara que se veste e tal. Mas hoje, o stand-up comedy também tem crescido bastante aqui. Então, o crescimento, essa questão de abranger outros tópicos, né? Tem sido muito favorecido o stand-up cearense por conta dessas coisas. E a galera se ajuda, e tem um grupo, né? Que a galera se ajuda, quem quer começar, a galera ajuda também e tal. Então a galera tem um crescimento assim absurdo, macho. Assim, você vê de uns 2, 3 anos para cá como cresceu e continua crescendo, né? Inclusive aqui a gente tinha poucos, como é que eu posso dizer, lugares para stand-up comedy, né? Como a gente chama, é um bar de comédia, né? Um comedy bar. E antigamente era mais ali na beira-mar e tal. Hoje em dia não, se você for ver em todo a cidade Tem um leque já de tá cheio, opções, já né? tem um leque de opções. Isso é de 3 anos para cá, Bacana. entendeu? E aí tem crescido, e isso ajuda no crescimento, porque além de tirar somente daquela galera ali que vem de fora, né? Porque como o cearense é conhecido pelo humor também, a terra do humor, então acabou que a galera levou mais pra galera ali que vem de fora, que vem de outro estado e tal. E aí ficou muito concentrado ali na beira-mar, naqueles lados ali onde tem muita gente de fora. Mas hoje, com esse crescimento, teve que abranger. Então estão abertos vários lugares para comédia. E isso tem feito crescer bastante o humor cearense, tanto questão estrutural como qualidade, né, dos humoristas. Se você vê, tem muitos humoristas do Ceará que se destacam bastante, né, na frente de outros, né. E é isso. Em relação a essa outra situação, assim, eu particularmente, eu não gosto de fazer piada
com situação de ninguém, assim, sabe? Eu acredito que o humor, vamos dizer assim, o humor ele não tem limite quando ele ainda é humor. Não sei se dá para entender o que eu tô querendo dizer. Mas a partir do momento que você não faz mais a pessoa rir, Sim, já não é mais humor, com certeza. entendeu? Ali já o humor é exatamente isso. O humor é para você fazer as pessoas rirem, entendeu? E a partir do momento que a pessoa não tá rindo, então já chegou ali no limite onde você já saiu da situação humor, entendeu? E eu particularmente, eu não faço. E conheço algumas pessoas que fazem, inclusive tem muitos humoristas renomados que acabam passando por situações por causa disso, tem processo nas costas e tal. Eu acho delicado e eu, como cristão, não faço esse tipo que a gente chama de humor negro, né, que fala de situações, de doenças e tal, que muitas das vezes o cara, ele entende o humorista que não está falando para aquela pessoa, mas está falando da doença. Só que se aquela pessoa está naquela situação, Sim. infelizmente ela vai entender de outra forma. Com certeza. E é isso, cara. Eu acredito que a partir do momento que você não faz mais a outra pessoa sorrir, eu acho que não é mais humor. Bacana. Diego, você já teve a oportunidade de falar no primeiro bloco sobre um humorista que você admira, que você tem como referência. Abre espaço nessa pergunta para falar, né, dos humoristas que você admira, da terrinha, no geral. Fala pra galera. Cara, tem vários. Vou falar os principais. O Whindersson Nunes é uma referência. Mas o Whindersson Nunes é engraçado porque o cara, ele já foi da igreja. Ele tocava guitarra na igreja, que é o que eu faço hoje. E aí eu acho que eu me identifiquei um pouco com isso e eu passei a admirar muito. E a pessoa que o cara você vê, por mais que você saiba que todo mundo, todo ser humano erra, tanto eu quanto ele, quanto você, quanto qualquer um, mas eu tenho uma admiração por esse cara. O Moisés Loureiro, que foi um dos caras que me ajudou bastante, né? Que eu conseguia enxergar algumas coisas que eu não via, algumas técnicas. O cara chegou, leu o meu texto, sentou ali comigo meia hora e disse: Dieguinho, não faz assim não, faz assim, ó, faz desse jeito. Então eu admiro muito o trabalho dele, é um excelente humorista daqui da terra. E também tem a galera do gospel, né? Que agora essa galera eu só via através de vídeos, eu via através do YouTube, do Instagram. E hoje eu ando com essa galera, eu faço show com essa galera. E isso me deixa muito feliz, que tem hoje o de Lima, né? O Douglas de Lima, referência pra galera do cristão. Tem o Paulo Zamparo. Nossa, o Paulo Zamparo me acolheu assim, cara. Ele é o idealizador do grupo Santo Riso, né? Que é um grupo que a gente tem de humoristas cristãos de todo o Brasil. O Santo Riso acontece em todo o Brasil, onde se apresentam 3, 4 humoristas ali em cada cidade. E sexta-feira passada teve o primeiro aqui em Fortaleza. Bacana. E a gente fez aqui, o Paulo Zamparo veio. Aí tem o Robinho CQG. Tem tantos, cara, que são bons. Israel Tagino. Os caras são muito bons e hoje em dia eu posso dizer que eu conheço os caras, entendeu? Porque Legal. eu posso até dizer, eu só ouvia falar e hoje os meus olhos te veem, que é uma passagem da Bíblia que tem falando de Jó, né? Que Jó falou. E é mais ou menos nessa pegada. Então, essas referências tanto da parte técnica quanto da parte, vamos dizer assim, levar mais para o lado espiritual da coisa, ou levar pro lado do meu nicho, né? Que são os caras do gospel. E também tem essa galera que me ajudou, que me influenciou e que eu assisti. Comprei um curso na época do Whindersson Nunes, então aprendi muitas técnicas com ele. E esses caras, para mim, vão ser sempre referências. Referência. Bacana, bacana. Legal sempre mencionar a galera da terrinha, acho muito bacana. Sempre que eu trago um profissional aqui, quando fala que suas referências também são referências aqui da nossa terrinha. Bacana. Desculpa, tem outro cara que também eu admiro bastante, que foi um cara que me levou para esse meio do stand-up da galera secular, para eu ter contato com essa galera, subir no palco do secular, para poder entender algumas coisas, ter esse network, né? E que é o Thiago Matos. Ele é cristão, mas ele é um humorista daqui excepcional da terra e cara, um cara que me ajudou bastante, me abriu portas, entendeu? Legal. E também é outro cara que sou grato. Massa. Diego, o que tu espera, né, dessa tua profissão, né? O que tu espera no futuro, um futuro breve, do humor cearense, né? O que tu espera e que tu deseja, né? Conta aí pra galera do Up. Cara, o que eu desejo pro humor cearense é vida longa e
o que esses caras fazem, mas a gente escuta, a gente que está próximo, a gente escuta muito testemunhos, vamos dizer assim, dessa galera que diz, olha, aqui que eu recebi uma mensagem da pessoa que estava no meu show dizendo que estava cabisbaixa, que estava depressiva e agora não está mais. Então eu desejo que essa galera jamais pare com... Porque assim, eu acredito que toda essa galera, eu tô falando de cristãos, né, do meio cristão, do meio gospel, quanto do meio secular, todos eles são usados por Deus, cara. Para fazer essa galera rir, para fazer essa galera esquecer um pouco dos problemas, até mesmo situações de que o cara tá tão mal que ele de repente quer até externar, né? Isso, externar. E outra coisa, muitas das vezes o cara quer, sei lá, pular de um precipício, pular de um viaduto. A gente sabe que existem essas situações. Com certeza. E esses caras, embora eles não estejam fazendo na igreja, eles são muito usados, cara. Porque o cara vê que ainda tem esperança, que ainda dá pra sorrir na vida, que ainda tem alegria, que lá no fundo você consegue resolver as situações, porque eles também contam situações que eles já viveram. E situações que eles já viveram, então eles já passaram por aquilo e conseguiram superar. E isso eu acho que não vai parar tão cedo, porque acredito que Deus está no meio disso também. Cara. E no meio cristão, cara, só tem a crescer. Aqui, por exemplo, em Fortaleza. Aqui em Fortaleza a gente não via um show de humor cristão na igreja. E hoje a gente já vê. Então eu acredito que o show de sexta-feira, que foi o primeiro do Santo Riso aqui em Fortaleza, foi um divisor de águas, sabe? E aí já tem outros shows para acontecer aqui em Fortaleza de outros humoristas cristãos que vão vir para teatro, não mais para a igreja, né? E aí eu acho que isso vai perpetuar por muito tempo ainda, cara. Dieguinho, queria terminar o programa de forma diferente. Queria agradecer a você, tá? Obrigado. Galera do programa Up, que esteve com a gente até agora. Deixa todas as redes sociais e dá uma palhinha pra galera, encerrando o programa aí. Uma palhinha aí de 30 segundos do que acontece no teu show. O momento é teu. Instagram, Diego.Cavalcante com 2T. Diego.Cavalcante com 2T. No YouTube, Dieguinho Cavalcante. Eu tenho um tio que o nome dele é um pouco esquisito, né? Lucidrônio. Aí eu conto que Adão soube escolher melhor o nome dos bichos do que algumas mães o nome dos filhos. E aí a minha avó colocou o nome do meu tio de Lucidrônio. E aí eu digo, meu filho, me desse uma surra todo dia, mas não colocasse o meu nome de Lucidrônio. Não parece nome de empresa de drone, né? Lucidrônio, filme 4K e a bateria dura 10 horas. Parece não. Meu tio arrumou uma namorada. Aí a namorada foi dizer pra melhor amiga dela que tava com ele. Chegou pra amiga dela e disse assim: mulher, tu não sabe, eu não tô com Lucidrônio. Aí a amiga dela fala, mulher, tem cura, tem? Valeu, Dieguinho. Valeu, galera.